Olá a todas e a todos. Hoje iremos discutir uma das estratégias mais usuais das empresas no mercado, principalmente nos mercados emergentes, como o Brasil, que é a estratégia de liderança por custo. Essa imagem dos produtos made in China, muito comuns no imaginário da população, principalmente nas décadas de 90 e 2000, ilustra esse tipo de estratégia. Lembrando que a China tem passado por profundas mudanças, há uma expansão da classe média chinesa hoje, e a estratégia por diferenciação, que nós vimos na videoaula anterior, tem crescido muito lá no país, né? Mas ainda é um país que adota, em grande parte do seu processo produtivo, a estratégia de liderança por custo. Mas o que é a estratégia de liderança por custo? Vejamos esses produtos aqui, né? Alguns são até engraçados, né? A Sônia como um aparelho de fone de ouvido, ou esses tênis, né, que se associam a grandes marcas, mas mudam uma letra ou outra para não serem idênticos, muitos de vocês devem conhecer. Temos ainda, por exemplo, o carro famoso, o T-Ford, né, criado pelo Ford, que revolucionou a indústria do setor automobilístico. Temos as cervejas de grande consumo, como Brahma, Skol, a Sub-Zero. Temos ainda linhas aéreas como a Gol, né, muito comum quando a gente vai pegar um voo e há várias pessoas viajando por elas, né? Inclusive são as que mais tem pessoas, geralmente, nas filas de check-in. O que é incomum nesses produtos e serviços? Esse tipo de produto ou serviço, o diferencial dele estará onde? Estará no apelo do preço. É um produto com baixo preço, cuja estratégia está no ganho, no alto volume de produção, que é o que o Henry Ford dizia: se toda empresa adotasse liderança por custo, o mundo todo teria todos os produtos do mundo. O grande problema é que as empresas vendem produtos caros e a população não consegue adquiri-las. Essa era a filosofia dele na época, né? Que nós vimos nas videoaulas anteriores. E aí, claro, ele vai fazer um pacto com o setor governamental, até para criar políticas que incentivem o consumo da população, muito voltado nessa ideia de liderança por custo. Enfim, aprofundando nesse tipo de estratégia, nós temos o quê? Custo de produção. Vejamos dois fatos bastante interessantes. Uma cerveja artesanal hoje muito comum. Alguns analistas consideram que, em média, o custo de produção de uma cerveja artesanal, se colocado todos os tributos, toda a legalização, ela pode chegar a ser comercializada a R$16. Isso vai variar, obviamente, do tipo de cerveja artesanal, mas pode ter um custo de produção de R$16. Algumas delas se produzidas em pequena escala, né? Eu peguei uma matéria antiga, uma das poucas matérias que exploram custo de produção das cervejas, por exemplo, da Ambev, né? Então, essa matéria é do ano de 2003, os dados, obviamente, estão defasados, mas a relação do custo-proporção talvez possa servir como indicador para nós. Então, por exemplo, vejam aqui, né? Na época, a Ambev, uma lata era vendida por R$1 em 2003, que maravilha se fosse hoje, né? E o custo de produção da cerveja era 14 centavos. O que a gente observava? O ganho no volume de produção dessa cerveja era muito menor, né? Se a gente vendesse uma cerveja por R$1 e o custo de produção 14 centavos, ou 14% do custo de produção, se ganhava quanto nessa cerveja aí? O equivalente a 86 centavos. Agora imagina uma cerveja sendo vendida a R$16, ou melhor, sendo produzida a R$16 e sendo vendida num bar, por exemplo, a R$25. O ganho é muito maior do produto de uma cerveja de alto valor agregado, apesar do custo ser muito maior, do que uma cerveja sendo vendida a R$1. Hoje uma lata, o que é? R$3, por exemplo, né? E o custo de produção dela é 15% de R$3. Então esse é o exemplo que mostra a diferença da estratégia de liderança por custo para a diferenciação. Os produtos de liderança por custo, o custo de produção ele é bem menor, mas a margem de ganho também é bem menor, em comparação com os produtos de diferenciação, de um modo geral. Vamos pegar aqui a ênfase nesse tipo de produto, então, não está na qualidade. Não se discute muitas vezes um produto de qualidade na liderança por custo. Toda a campanha do marketing vai estar voltada para a ênfase no preço. Claro que o conceito de qualidade ele é extremamente relativo, né? Por exemplo, o Einstein dizia, né? Vejamos, por exemplo, a própria questão do tempo e serve para qualidade, né? 1 hora com a namorada parece 1 minuto, 1 minuto sentado no formigueiro parece 1 hora. O conceito de qualidade ele muda de pessoa para pessoa, mas, de um modo geral, na liderança por custo, não se enfatiza muito a qualidade do produto, mas o próprio preço, né?
Quem consome pelo Mercado Livre e compra produtos de liderança por custo, não espera comprar uma blusa, por exemplo, de 15, 20 reais e que essa blusa dure 10 anos. Né? Há uma expectativa menor sobre a durabilidade dessa blusa, diferente aquelas que compram um produto bem mais caro, uma roupa, e que imagina que a vida útil dessa roupa vai ser muito maior do que esses produtos vendidos, por exemplo, no Mercado Livre. Não que o Mercado Livre só venda a liderança por custo, mas é muito comum a gente ver produtos de liderança por custo no Mercado Livre, cujas margens de venda são mínimas. Né? Quem tiver curiosidade pode fazer esse tipo de pesquisa lá para observar. Um caso bastante interessante de liderança por custo trata-se de uma pastelaria na cidade de Belo Horizonte, basicamente na Galeria do Ouvidor, que é a Pastelaria do Ouvidor. Eu peguei uma imagem aqui da internet, vocês podem ver que nesse momento há muitas pessoas consumindo, né? E o mais interessante, o preço do pastel, R$ 1,20. E aí, ó, as opções são palmito, queijo, frango e banana, carne. Né? 5 opções de pastel por R$ 1,20. As pessoas vão lá, comem 5 pastéis, tem a garapa ainda, o suco da cana, que geralmente não me lembro o valor agora, R$ 2, R$ 3. Com R$ 10 você faz uma refeição, sai cheio de pastel. Né? Uma estratégia de liderança por custo. O preço do pastel é muito baixo em comparação, por exemplo, com um pastel gourmet. Obviamente que eles não conseguiriam produzir um pastel desse se colocasse um queijo gorgonzola recheado com presunto de Parma a 1,20. Seria impossível comercializar um pastel a 1,20 com esse tipo de produto. Então o custo de produção é menor, porque o valor agregado da qualidade ele é menor. Não quer dizer que o pastel não tenha qualidade. Né? Pastel muito bom, muito aceito por grande parte da população, mas você sabe que você vai comer um pastel de queijo ou carne convencional sem os produtos de alto valor agregado. Esse é um caso bastante interessante. Eu perguntei na época para a funcionária quantos pasteizinhos e quantos pães de queijos ela vendia. Ela comentou que vendia-se uma média de 2, 3 mil pasteizinhos por dia. Quer dizer que essa empresa não ganha dinheiro? Sim, ganha muito e ganha no volume de produção. Essa é a diferença desse tipo de estratégia. A margem deve ser mínima, né? Imagine um pastel sendo vendido a 1,20. Quanto que se ganha de lucro nesse pastel? O ganho é mínimo. Mas, como se vende muito, se ganha no volume de produção. Esse é um tipo de estratégia de liderança por custo. Isso é fundamental na liderança por custo. Se eu não ganho na alta escala, eu não consigo fazer dinheiro muitas vezes. Né? Consequentemente, a ênfase vai estar no preço desse produto. Por isso que é muito comum, quando a gente vai no estabelecimento, no supermercado, enfim, no shopping, a gente vê anúncios desse tipo de natureza, né? Cores amarelas e vermelhas, enfatizando o que? Liquidação total, promoção, super queima de estoque, Black Friday. A própria política do Black Friday, durante o período do Black Friday, é adotar uma estratégia de liderança por custo. Baixar os preços do produto para vender em larga escala. Né? Inclusive, no Brasil, os últimos dados do Black Friday têm superado as vendas do Natal. Uma vez que é vendido o mês do Black Friday é novembro, né? Meados de novembro, muitas pessoas estão comprando no Black Friday para estocar para o Natal, né? O que está mudando a cultura de consumo no país. E qual que é o público-alvo desse tipo de estratégia de liderança por custo? De um modo geral, o público-alvo são pessoas que estão dispostas a comprar um produto com um preço melhor e que, consequentemente, pagam por isso, né? Pagam por esse preço. Geralmente, essas imagens aqui mostram, por exemplo, Black Friday no mundo afora. Pessoas se muvucam para comprar produtos com preços baixos. Geralmente, esse tipo de estratégia está voltada para públicos C e D, geralmente, que priorizam o preço, até por uma questão de condições de vida, muitas vezes. Não quer dizer que uma pessoa da classe C não compre um produto do público A, não é isso. Mas, geralmente, esse é um tipo de estratégia voltada para os públicos C e D, ou seja, para grande parte da população brasileira, para 80% da população brasileira que faz parte desse público-alvo. Né? Inclusive, inclusive a estratégia por diferenciação, que nós vimos na aula anterior, ela muitas vezes vende um diferencial, dizer o seguinte: olha, você está pagando mais caro para não pegar fila. Né? Você não pega fila quando você compra os nossos produtos, muitas vezes. Né? E a estratégia por liderança de custo, não. Esse valor agregado na qualidade, geralmente, ele é menor do que a diferenciação. Né? Até porque os hábitos de comportamentos do público C e D muitas vezes divergem em termos de expectativas do público A. Não que é melhor ou pior. Tá?
Então, geralmente, esse é o exemplo do público de liderança por custo. E claro, como nós vimos, né, o ganho está onde? No alto volume de produção. Se ganha nesse tipo de estratégia produzindo muito. Por isso que a lógica da própria administração da produção nesse tipo de estratégia tem aquela lógica de produção seriada, de controles rígidos de processos produtivos para redução de custos, que foi a grande sacada do Henry Ford ao adotar Taylor e modificar a produção de carros, na época somente por diferenciação, para liderança de custo, né? Usando de Taylor e massificando o processo produtivo. Muito comum em grande parte das empresas, principalmente nas empresas nacionais aqui. Em síntese, né? A gente observa que a margem de lucro ela é pequena nesse tipo de estratégia. Peguei um caso uns dados da cervejaria Ambev, né, do ano de 2018. Só para vocês terem uma noção, só as cervejas da Ambev geraram no ano um faturamento de 44 bilhões, só com as cervejas. Mas o que ela ganhou desse faturamento, dessa receita bruta? O lucro líquido foi de 2 bilhões, 2,2 bilhões. Então imaginem, se vende 44 bilhões, mas o custo de produção, a margem de ganho é tão pequena que o lucro foi de apenas 2 bilhões. O que mostra, por exemplo, esse exemplo de estratégia de liderança por custo nas cervejarias da Ambev. Lembrando que a Ambev tem comprado empresas de liderança por custo, que são líderes no mercado na cerveja artesanal. Então, a Ambev tem atacado em duas frentes, tá certo? Mas mantém essas empresas com os próprios nomes para não associar essas marcas mais populares de cervejas artesanais. Pessoal, em síntese, podemos dizer o seguinte, que a estratégia de liderança por custo nada mais é do que uma forma de uma empresa se posicionar no mercado, vendendo um produto muitas vezes com uma qualidade inferior, né, à diferenciação, mas a ênfase está no preço. É um produto mais barato e que está voltado muitas vezes para a classe C, D e E, né? E o ganho está na onde? No alto volume de produção, uma vez que a margem de lucro ela é muito pequena sobre cada produto. O exemplo mais emblemático disso é o clássico Uno Fiat, que foi um dos carros-chefes da Fiat, antes de sair da linha, né? Esse Uno Mille Fire, que era um carro que era o carro mais vendido no Brasil. Competia, claro, com o Gol, né? Que também era um dos carros mais vendidos no Brasil. Hoje o Gol é o carro mais vendido, hoje, né? Nesse ano de 2021, da categoria popular. Mas nós temos aqui uma imagem bastante interessante do Uno Fiat ilustrando esse tipo de estratégia de liderança por custo aí. Então são essas questões fundamentais para se pensar as estratégias genéricas, lembrando que isso envolve também segmentações e nichos. É possível eu tratar dentro de um nicho e adotar uma liderança por custo ou tratar sempre dentro de um grande segmento. Dúvidas, sugestões, fiquem à vontade aí, pessoal, para postarem no final do canal. Muito obrigado.